Então, hoje a gente vai fazer um roupão. Ele serve tanto para adulto quanto para criança. É a mesma maneira de fazer. Aqui eu tô usando um roupão mesmo, que eu dobrei. E também dobrei o meu tecidinho para poder fazer meu molde. Se você não tiver um roupão, você vai fazer o mesmo processo, só que com uma camiseta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar, ó, uns 2 palmos maior, porque eu quero ele mais comprido. Eu dobrei o meu roupão ele no meio e também o meu tecidinho, ele tá dobrado. Vejam que ele tá dobrado. Agora, a gente vai cortar as costas, que ela é inteira. Reparem que eu vou deixando uma margem ali, porque eu quero que ele fique maior, de uns 3 dedos na lateral. A hora que eu chegar ali na cava, eu também vou seguir ali aquela linha da cava. E para isso, vocês podem riscar ou também colocar um alfinete. Aqui eu tô colocando os alfinetes para poder marcar onde que eu vou cortar a minha cava. O meu tecidinho, ele tá dobrado embaixo. Eu tô usando aqui, esse tecido, ele chama fleece. Mas você pode fazer com atoalhado, pode fazer com soft, pode até fazer com moletinho. E aí, a gente vai cortando, ó, vai cortando, seguindo a cava e a parte de cima, deixando uma margem de costura aí de uns 2 dedinhos, tá bom? Depois disso, o que que a gente vai fazer? Nós vamos precisar cortar agora a parte da frente. Essa daqui que nós cortamos foi a parte das costas. Nós vamos reservar essa parte para poder cortar a parte da frente. Olha como já ficou legal. Agora, eu vou pegar meu tecidinho pra gente poder cortar a parte da frente. O legal desse fleece, meninas, é que ele tem 2 metros de largura. Então, rende bastante mesmo. Agora, eu vou dobrar novamente, igual a gente fez pra cortar a parte das costas, ó. A gente dobra. Deixa bem certinho, bem alinhado, ó. E aí, nós vamos pegar novamente o nosso roupão ou a camiseta, se você tiver usando a camiseta como molde, dobradinha, dessa maneira, só que agora nós colocamos ela ao lado contrário, com as mangas pra dentro, tá vendo? E aí, nós vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos a parte das costas. Vamos deixar ali pra dentro a manga, ó. E aí, a gente vai deixar bem certinho. Também vou cortar maior, ele mais comprido, porque eu quero ele mais comprido. Se você quiser utilizar uma fita métrica pra medir, pra ficar certinho, também pode. Então, eu vou cortar igual a gente cortou a parte das costas. Lembrando de deixar margem de costura. Aqui eu tô cortando ele um pouco maior, porque eu quero que ele fique maior mesmo, tá bom? Se você estiver usando uma camiseta, é bom também vocês deixarem aí uns 2, 3 dedos maior. Vou seguindo, ó, todo o contorno. Lá na minha cava, também vou pegar meus alfinetes e vou marcar. Marquem ali a nossa cava, ó. Certo? E vou cortar a minha cava. Corto também ali o meu decote. Só que aí, nós temos que abrir, né? Porque ele tá duplo. Então, a gente vai abrir ali a lateral. Então, a gente corta ali pra abrir a lateral e ficar com 2 partes. Partes da frente, as 2 partes da frente. Então, agora, a gente já cortou as costas e a frente do nosso roupão. Vou tirar os alfinetes. Já tenho, ó lá, ó, as 2 partes da frente, tá bom? A gente vai reservar também essa parte, porque nós vamos cortar agora as mangas. Então, vou pegar meu tecidinho, também vou vir, ó, e vou dobrar ele ao meio.
Ó, dobrem ao meio, pra gente cortar a manga. Também vou utilizar aqui a própria manga do meu roupão pra fazer meu molde. Se você estiver usando a camiseta, também use a manga aí da camiseta pra você fazer o molde. Eu vou cortar ele maior, porque eu quero a manga comprida, então, vou cortar ele maior ali também. Então, ó, com o tecidinho dobrado, a gente vai cortando, lembrando sempre de deixar a margem de costura. A hora que chegar ali na cava da manga, nós também vamos marcar, ó, eu marco com o alfinete pra poder cortar, ó, fica bem certinho. E aí, a gente vai cortar a nossa cava ali, depois que a gente marcou com os alfinetes. Se você achar mais fácil pegar uma fita métrica também, pode fazer isso. Eu vou cortar agora, ó, já ficou a nossa manga. Agora, eu vou cortar mais uma, porque nós vamos precisar de 2 mangas. É o mesmo processo, tá bom? Também vou precisar cortar os bolsos. Aqui, eu cortei 2 quadrados, não tem uma medida correta, tá bom? Porque foi a sobra do tecido. Vamos precisar também cortar 2 faixas de 10 centímetros por... Eu peguei a largura total do meu tecido. O tecido, ele tem 2 metros de largura. Então, eu cortei 2 faixas de 10 centímetros na largura total. Essas faixas, elas vão ser para fazer o acabamento em toda a lateral do nosso roupão. E também já vai dar para fazer a faixa para amarrar na cintura. Então, cortem 2 faixas de 10 centímetros cada. Já cortamos todo o nosso macacão, agora, o nosso roupão, agora a gente vai montar. Para montagem, a gente vai começar a montar pela parte do ombro. A gente precisa fechar os ombros, então eu vou colocar a parte das costas e a parte da frente. Uma das partes da frente. Vou alinhar meu ombro e vou colocar ali, ó, alfinetes para poder passar uma costura. Vou fazer isso nos 2 ombros, olha. Coloquei um e vou colocar um outro ombro para poder fechar. Se ele ficar um pouquinho maior ali, porque como a gente aumentou o molde, não tem problema, depois a gente vai tirar essa diferença, tá bom? Ó. Não tem problema de ficar um pouquinho maior. Aí, o que que nós vamos fazer? Ó, já vou vir aqui, ó, e já tiro essa diferença dessa lateral, porque ali precisa estar todo mundo alinhado ali no ombro, ó, certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Vai passar uma costura prendendo todo mundo. E aí, é que eu falo pra vocês. Vocês vão passar uma costura na máquina reta e depois precisa fazer um acabamento com overlock. Se você não tem overlock, você vai passar um ponto zigue-zague da sua máquina. Por quê? Esse tecido, ele desfia demais, então a gente precisa fazer esse acabamento. Olha, já passei a costura, veja como que fica com overlock. O acabamento fica perfeito e não fica desfiando mais o tecido. Então, é muito importante vocês fazerem isso. Peguei também ali a minha manga e na parte de baixo eu já passei um overlock, certo? Ó, já passei um overlock ali pra não ficar desfiando, pra depois a gente fazer a barra. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai unir, né, a parte da nossa manga ali com na parte do corpo, ó, certo? Eu abro meu tecidinho e a gente vai colocar ali. Vou pegar meio com meio, direito com direito, olha, vejam, o meio da manga com o meio ali da cava. E vou alfinetar. E aí, eu vou alfinetando toda essa volta. Não se preocupem se faltar um pouquinho ou se sobrar tecido ali na lateral, ó. Tá vendo que o meu tá sobrando um pouquinho? Não se preocupem, porque na hora do fechamento, a gente vai acertar tudo, combinado? Então, aqui o importante é você pegar e alinhar todinho, colocar alfinetes, porque a gente vai passar uma costura ali e depois que passar essa costura reta,
nós vamos passar o overlock também. Então, todas as costuras que nós fazemos, a gente vai passar overlock, ou, se você não tiver, vai passar aí um pontinho zigue-zague da sua máquina para fazer o acabamento, tá bom? Vou fazer isso dos dois lados, tá? Nas duas mangas. Veja como vai ficar. Todo fechadinho, olha, todo acabadinho com o acabamento da overlock, certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fechar as laterais. Vamos fechar já a lateral junto com a manga, tudo junto. Bem prático e rápido. Ó, a minha manga tá ali, eu vou fechar. Vejam, ó. Eu dobro. Olha a minha manga aí, tomando forma, ó. Dobro. Acerto ela, deixo ela bem alinhadinha. E aí, nós vamos alfinetar para poder fechar toda essa lateral. Olha, ali embaixo foi onde eu falei pra vocês que pode ser que dê uma diferença, ali na cava. Então, ali, a gente vai, ó, alfinetando toda a nossa manga. Ó, tá vendo que o meu tá um pouquinho maior? Não tem problema, o importante é a gente alinhar ali a nossa manga. E ali embaixo a gente vai acertar, tá bom? Essa diferença. Vamos alfinetar todo essa lateral, já fechando ali o nosso roupão, olha. Vejam que eu tô acertando todinha a minha lateral, ó. A parte das costas com a parte da frente, da lateral da frente. Ó, acerta ele todinho. Coloque em alfinetes. Agora, eu venho com a tesoura e vou, ó, tirar essa diferença só ali da minha lateral da minha cava, ó, tá vendo? Alfineto. Eu vou passar uma costura agora todinha nessa lateral, fechando ela toda. E vou fazer a mesma coisa na outra lateral, tá bom? Lembrando de passar a costura reta e depois passar a overlock. Veja como fica. Olha, já tá praticamente pronto o nosso roupão. Olha o acabamento como fica perfeitinho. Fica muito bom. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela faixa que a gente cortou, duas faixas, e vamos emendar uma na outra, tá bom? Nós vamos pegar essa faixa que nós emendamos e vamos colocar ali, ó, o meio da nossa faixa, com a parte lá de cima do nosso roupão, ó, na parte lá do meio da parte de trás, veja, ó. Vou colocar o direito com o direito e vou alfinetar toda a minha lateral, tá? Fazendo todo esse contorno do da lateral, com a parte da cabeça, do nosso roupão, porque depois a gente vai virar, ó, e vai fazer um acabamento, tá bom? Toda essa lateral. Ó, já alfinetei todo mundo, fiz de um lado, agora eu vou vir e vou alfinetar do outro lado também. É muito importante a gente alfinetar, tá, meninas? Pra ficar certinho, esse é um tecido que desliza bastante. Então, é importante a gente alinhar e alfinetar todo mundo.
Vejam, já passei a minha costura em toda essa lateral, agora eu vou tirar os alfinetes e aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos agora dobrar, como se fosse um viés mesmo, para fazer esse acabamento aqui, ó, da lateral, tá vendo? Então, como que a gente vai fazer? Ó, deixo ele certinho e aí eu vou dobrar. Ó, dobro uma ponta e dobro novamente. Então, aí a gente vai alfinetar também toda essa lateral, ó, deixando ele bem dobradinho, bem certinho, porque ali a gente vai passar uma costura, tá bom? Em toda a volta. Olha, veja como fica com a costurinha já feita em toda essa lateral. Olha só, tá praticamente pronto o nosso roupão. Olha que graça que já ficou. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o bolso, nós vamos pregar os bolsinhos aqui na parte da frente, tá? Vou pegar aquele quadrado e vou dobrar uma das laterais, ó, só a parte de cima e vou passar uma costura só na parte de cima, pra depois a gente poder colocar ele em cima e pregar, tá? Então, vou fazer isso nas duas partes. Ó, já fiz essa costura e passei uma overlock, tá? Em toda a lateral, pra dar um acabamento já e ele não ficar desfiando. Então, eu vou posicionar agora o meu bolso. Vocês medem aí onde que fica melhor. Dobro as duas laterais. E também a parte do fundo, tá? Do bolso. E vamos alfinetar. Ó, dobra a parte de baixo também. Vou alfinetar, porque nós vamos passar uma costura nas laterais e no fundo, tá bom? Então, alfinetem para poder passar essa costura reta. E vamos fazer a mesma coisa no outro bolso do outro lado. O importante é que os dois estejam bem alinhados. Veja como fica os bolsos pregados. Eu também já aproveitei, ó, passei um overlock na parte de baixo, já dobrei e fiz a barra, tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer aquela faixa para poder amarrar na cintura. Lembra aquela faixa que sobrou das laterais? Então, ela mesmo que nós vamos fazer, colocar, ó, direito com direito, vou fazer uma emenda para poder aproveitar essa mesma faixinha que sobrou e vou passar uma costurinha ali. Feita essa costura, ó, emendando os dois, e a gente vai fazer agora uma costura em toda a lateral, vai fechar. Então, vou passar uma costura aqui todinha, fechando essa faixa, tá? Inteirinha, com um pezinho de máquina, pra depois a gente desvirar. Ó, já passei a costura. Pra desvirar, eu vou usar esse aqui, ó, esse passador de elástico. Mas você pode usar aí o que você tiver. Pode ser um grampo, pode ser um alfinete, só pra gente desvirar essa faixa, tá bom? Agora, a gente vai pegar, ó, passa ele por dentro, ele tem uma travinha, e a gente vai passando por dentro do nosso cordão. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Olha, vou passando ele por dentro, pra desvirar ele todinho.
Ele vai ficar dessa maneira. Agora, a gente vai dobrar aqui, ó, as pontas, pra passar uma costura aqui, pra fazer um acabamento. Eu vou fazer isso nas duas laterais, tá bom? Feito isso, a nossa faixa já tá pronta. É só a gente reservar. Agora, a gente vai fazer, ó, eu fiz aqui uma canaletinha por onde a gente vai passar o nosso cordão. Então, eu fiz aqui na medida de 5 por 7, dobrei e passei um overlock nas duas pontas. E a gente vai colocar, ó, nessa lateral. Então, a gente vai posicionar ele ali, ó, e vai passar uma costura, prendendo as duas pontas dentro ali, ó, do nosso roupão, certo? E vou fazer isso dos dois lados. Olha como fica, tá? Então, façam isso nas duas laterais, que é por onde vai passar o cordão. Praticamente já está pronto o nosso roupão. Aqui a gente passa, ó, o cordão. Então, o cordão, ele passa nas duas laterais. Se você ainda não é inscrita no canal, ó, já se inscreve aqui, já dá um like. Tenho certeza que você vai fazer. Se você fizer, você me marca nas redes sociais, tá bom? Praticamente já está pronto. O que falta agora a gente fazer? Tá faltando somente a gente fazer a barrinha ali da nossa manga. Então, como eu já tinha passado o overlock, né? A gente vai dobrar ela ali pra baixo, vai dobrar e vai passar uma costura em toda a volta, tá bom? Meninas, e aí tá pronto o nosso roupão. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão fazer isso nas duas partes, tá bom? Nas duas mangas. Fica dessa maneira, olha como fica bem acabadinho. Espero que vocês tenham gostado, façam e me marcam.